Oi, oi! No vídeo de hoje nós vamos explorar o quê? As lições emocionantes e profundas do filme Divertidamente 2, né? Nós vamos aí mergulhar, gente, na vida da Riley, né? E ver aí como as emoções dela, como as suas emoções, né? É como nós lidamos com as mudanças, né? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre a necessidade de aceitação social e a construção de novas memórias e crenças, tá? Então, fica até o final do vídeo, porque eu vou te explicar, né, qual lição nós aprendemos com a Riley, né? E o que o filme nos ensina aí sobre ansiedade, tá certo? Bom, em Divertidamente 2, né, seguimos aí com a história da Riley, uma jovem que está passando, né, por grandes mudanças na sua vida, tá? Com a mudança aí das melhores amigas, né? Então as melhores amigas, elas vão para um outro colégio, né? E isso acaba aí deixando a Riley um pouquinho ansiosa, né? E ela enfrenta aí dificuldades de se encaixar em um novo ambiente social e construir aí novas amizades, né? Ao mesmo tempo, a Riley, né, lida com uma série de emoções conflitantes que são retratadas, gente, de forma brilhante no filme, tá? E eu já vou avisar aqui que o vídeo, né, pode conter aí alguns spoilers. Então, se você não assistiu o filme, né, já te aviso que às vezes aqui você pode, eu vou falar um pouquinho, né, vou trazer um pouquinho aí do que o filme traz, tá? Então já vou deixar esse aviso. Ok, gente? Bom, então a Riley, né, como qualquer adolescente, ela enfrenta uma montanha russa aí de emoções e ela é guiada, né, por uma série de sentimentos, incluindo a insegurança, ansiedade e um desejo profundo de aceitação, tá? Então no filme, né, as suas emoções são representadas por personagens como a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojinho, né, que lutam aí, e a nojinho, né, que lutam aí para ajudar a Riley, né, a ajustar, né, a nova fase de vida dela, né? Então, fase aí que surge com outras 4 emoções, né? Então, a ansiedade, vergonha, o tédio e a inveja, gente. Então, no primeiro filme a gente, né, contou aí com a alegria, a tristeza, a raiva, medo e nojinho. Acabei esquecendo do medo, é verdade, tenho medo, né? E no segundo filme, né, aparecem em novas emoções, onde a Riley vai precisar aprender a lidar, né? Então a Riley e as amigas, né, ganham aí uma oportunidade de treinar com um time de hóquei, né, que elas admiram muito, mas em meio a essa ótima oportunidade, a Riley passa aí por uma pressão intensa, né, para ser aceita por essas meninas. E ela acredita que para se sentir aceita e valorizada, ela precisa se encaixar no grupo, né, e adotar aí comportamentos que não são exatamente verdadeiros para ela, né. E essa necessidade de aceitação social pode ser esmagadora, né, e colocar aí um peso emocional muito grande, né, na Riley, que é isso que a gente vê no desenrolar do filme, tá? Então, a necessidade de aceitação e pertencimento, né, gente, é uma das questões mais significativas durante a adolescência, né? Essa fase ela é marcada por um período intenso de desenvolvimento emocional e social, né? E a busca por aceitação e pertencimento, gente, desempenha um papel crucial no bem-estar, né? E na formação aí da identidade dos jovens, tá? Então, vamos explorar, né, um pouquinho por que esses aspectos são tão importantes aí durante a adolescência, né? Até para que você que assistiu o filme Divertidamente consiga compreender e se lembrar do contexto, né? Que eu vou trazer aqui, enquanto você se recorda aí do filme e encaixa cada parte que eu vou trazer aqui nas atitudes aí da Riley, né? Nas emoções dela lá entrando em trabalho, na mente dela, né? Então a primeira é a formação da identidade, né? Então durante a adolescência os jovens, eles estão em uma fase crítica do desenvolvimento, né, da identidade, e eles começam a explorar quem eles são, né, e qual é o seu lugar no mundo.
né? Então, a aceitação pelos pares e a sensação de pertencimento ajuda a reforçar a identidade pessoal, né? A aceitação dos amigos e colegas, né, de grupo pode validar os interesses e as características individuais, ajudando os adolescentes a solidificarem seu senso de identidade, tá? Então, se recorde aí, né, talvez da sua fase da adolescência, ou se você é um adolescente, nessa busca por essa identidade, por essa aceitação, né? Um segundo ponto é o desenvolvimento social e emocional. Então, na adolescência, né, é um período de muita mudança social, né? De mudanças aí significativas, né? Então, os adolescentes, eles passam mais tempo com seus pares, né? Do que com a família. E quando eu digo pares, tá? A gente está falando do grupo social, né? Em que você está inserido, né? Os seus colegas da escola, enfim, tá? Então, os adolescentes acabam passando muito mais tempo com esses grupos, né, do que com os familiares, né, e eles estão aí mais inclinados a buscar essa aprovação dos amigos, tá, a aceitação social e o sentimento de pertencimento, né, contribuem para a autoestima, tá, e a saúde mental, né, então quando os adolescentes se sentem aceitos por seu grupo, isso fortalece aí sua confiança e ajuda a desenvolver habilidades sociais e emocionais importantes. Então aqui percebe ao desenvolvimento da habilidade social, né, e trazendo um pouquinho da questão com a ansiedade social, né, então as pessoas que têm fobia social, elas são um pouco mais isoladas, né, e isso talvez comece. Tem algumas pessoas que desenvolvem mais na fase adulta, mas, né, na maioria das vezes é lá na fase da escola, né? Então, se aquela pessoa é mais isolada, dificilmente ela vai criar essa habilidade social, né? E aí, consequentemente, as habilidades emocionais importantes também não são desenvolvidas. Então, percebe, né? Esse isolamento prejudica também em você conseguir ter essa habilidade de interagir, de socializar com mais facilidade, tá? E um terceiro ponto são as pressões, né, para se ajustar. Tá? Então, os adolescentes frequentemente enfrentam pressões, né, para se conformar, né, às novas expectativas do grupo e tudo mais. Então, isso pode incluir aí a adoção de comportamentos, estilos de se vestir ou opiniões que estejam alinhadas com o que o grupo ali que você está inserido valoriza, né? Então, a pressão para se ajustar pode ser intensa, né, influenciar decisões sobre amizades, atividades extracurriculares e até mesmo valores pessoais, né? Teve um vídeo que eu fiz recentemente, né, falando sobre a participação do Felca no Flow, e eu falo, né, sobre isso, quando o adolescente ele tenta pertencer, então tem aquela época da escola onde a gente combina a roupa que quer ir com a colega, né? Onde a gente define por grupos, aquele é o grupo de skatista, aquele é o grupo de roqueiro, né? Então há essa busca de ter uma identidade, de parecer com o outro, né? Tudo isso na adolescência que a gente percebe que vai se desenvolvendo, tá? E um quarto ponto, né, que a gente precisa falar é o impacto, né, da exclusão e rejeição. Então, a falta de aceitação e a exclusão social podem ter efeitos significativos, negativos, né, profundos aí na saúde mental dos adolescentes. Aqui a gente inclui a ansiedade social, né? Então, sentimentos de rejeição e não pertencimento podem levar aí problemas como autoestima baixa, ansiedade, depressão e até mesmo comportamentos autodestrutivos, tá? Então, a necessidade de se sentir parte de um grupo pode ser tão forte que a rejeição pode causar uma dor emocional aí significativa, tá certo? E um quinto ponto, um quinto ponto, né? É o desenvolvimento da autonomia e individualidade. Então, embora a aceitação e o pertencimento sejam cruciais, é igualmente importante, né, que os adolescentes desenvolvam a capacidade de equilibrar essas necessidades, tá, com a construção da sua autonomia e individualidade. Então, encontrar um equilíbrio saudável entre a conformidade com o grupo, né, e a afirmação de si mesmo
é uma parte vital do crescimento, tá? Então, adolescentes que conseguem manter sua autenticidade enquanto buscam o pertencimento tendem a ter uma base mais sólida, tá? Para a autoaceitação e a construção de relacionamentos saudáveis, né? Então, que a gente vê ali a Riley se forçando a ser alguém que ela não é, né? Para se encaixar, para ser aceita. Né? Sendo que, na verdade, claro, a gente vai ter esse movimento, sim, de querer ser aceito, de talvez parecer com um e com o outro, né? Mas é importante também a gente buscar essa individualidade e ser quem nós somos, né? E assumir esse papel mesmo em meio ao nosso grupo, mesmo querendo pertencer, isso fortalece a nossa construção enquanto indivíduo, tá? Então vocês percebem, né? Porque isso foi tão intenso ali para Riley e talvez para você também, tá? Mas voltando aí para o filme, né? Nesse ponto do filme nós vemos a ansiedade passar a desempenhar um papel crucial aí na nova rotina da Riley, né? Então a mudança de ambiente, a pressão para se encaixar criam, né, uma sensação constante de nervosismo e medo, né? Então a ansiedade ela pode fazer, ela pode, né, fazer com que ela se sinta sempre em alerta. Então a Riley, se a gente for lembrar do filme, ela tá sempre em alerta. O que eu preciso fazer para ser aceita? Como é que eu devo me comportar? O que eu devo falar? Né? Ah, eu não posso mais andar com as meninas, as minhas antigas amigas. Eu tenho que andar com essas novas amigas e eu tenho que me comportar de forma, né, diferente. Então, a todo momento ela está em alerta, né? Então, a ansiedade, ela traz, né, essa sensação de, poxa, eu tô fazendo algo de errado, né? Ou não estou correspondendo às expectativas dos outros, tá? E o filme retrata, né, como esses sentimentos podem afetar aí a forma como ela se vê e como ela interage com o mundo ao seu redor, né? Então, sentimentos têm um impacto profundo sobre como uma pessoa se vê e como ela interage com o mundo ao seu redor. Então, durante a adolescência, essa influência pode ser especialmente marcante, né? Pois é um período aí de intensa autoexploração e formação de identidade, como a gente já explorou aqui, tá? Gabriele, explica melhor como os sentimentos, né, podem moldar aí a nossa autoimagem e as interações sociais. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar é a influência na autoimagem. Né? Então, autoestima, por exemplo, sentimentos positivos. Né? Quando os adolescentes experimentam sentimentos de aceitação, orgulho, confiança, né, sua autoestima tende o quê? A ser elevada, né? Eles se veem de forma mais positiva e acreditam em suas próprias habilidades e valor pessoal, né? Então, no filme, né, quando... Eu não lembro, gente, o nome de quem ela admira lá, a jogadora de hóquei, né, que tem as mechinhas vermelhas, quando essa pessoa a qual ela admira, a elogia, né, ela o quê? Sente que ela tem habilidade, que ela pode pertencer, a autoestima dela é elevada, né? E ao mesmo tempo, né, os sentimentos negativos, então por um outro lado, os sentimentos de insegurança, rejeição ou inadequação podem reduzir a autoestima. Então, adolescentes que frequentemente, né, se sentem aí rejeitados ou não aceitos, podem começar a ver a si mesmos de forma negativa, né, o que pode levar a uma autoimagem distorcida e uma sensação de não valer a pena. Né? Então, no filme, ela tá nessa busca, não, eu preciso ser validada, né? Então, ela tá em busca dessa sensação de autoestima. Se por algum momento ela sentir que ela está sendo rejeitada, né? Isso pode fazer ela olhar pelo lado negativo, né? Não sou aceita, então não vale a pena, a autoestima ali fica enfraquecida e tudo mais, tá? Um segundo ponto é a identidade pessoal, né? Então, quais seriam aí esse ponto de identidade pessoal, sentimentos de realização, né, e satisfação aí com as próprias conquistas, né, isso pode reforçar a sensação de identidade e autenticidade. Então, os adolescentes que se sentem bem-sucedidos e valorizados, né, em suas atividades, eles tendem, né, a ter uma visão mais clara e positiva de quem são. Né? Já quando tem o sentimento de fracasso ou inadequação, isso leva a uma crise de identidade, né? Onde os adolescentes questionam o seu valor e propósito. E isso acaba causando confusão, né, sobre suas próprias crenças e objetivos. E afeta a visão, né, de si.
a visão de si mesmos que eles têm, tá? Um outro impacto é nas interações sociais, né? Então, a comunicação e os relacionamentos, por exemplo, né, eles podem ser afetados, né? Então, quando os adolescentes se sentem seguros e aceitos, eles são mais propensos a se comunicar de forma aberta e assertiva, né? Eles podem aí formar relacionamentos mais saudáveis e equilibrados, né, expressando aí, obviamente, suas opiniões, suas emoções com maior facilidade. Quando isso não acontece, né, quando há, pelo contrário, sentimento de ansiedade ou insegurança, isso pode levar a dificuldade na comunicação. Então, adolescentes que se sentem inseguros podem evitar interações sociais, ter dificuldade de expressar suas necessidades, sentimentos, né, ou e até mesmo se mostrarem aí mais fechados, mais defensivos, né? E também, obviamente, no comportamento social. Então, adolescentes que experimentam aí sentimentos positivos, como a felicidade, a aceitação, né, eles tendem a participar mais ativamente, né, em atividades sociais. Eles são mais propensos a buscar e criar conexões significativas com os outros, né? Já quando esses sentimentos são negativos, né, então como a tristeza, a raiva, isso pode levar a um isolamento social, né, ou comportamentos aí de evitação. Então, esses sentimentos podem fazer com que os adolescentes evitem eventos sociais, né? Se envolvam aí em conflitos ou tenham dificuldade em se conectar com os outros, né? Em se mostrar para os outros, tá? Um outro ponto é o impacto nas decisões e atitudes, né? Então, quando a gente fala de tomada de decisão, né, sentimento de empoderamento e otimismo, né, eles podem levar, sabe, a decisões proativas, a uma abordagem mais positiva em relação às oportunidades, né? Então, os adolescentes, eles acabam se achando mais capazes de explorar novas experiências, novos desafios, eles se sentem fortalecidos, né, para isso. Já quando há sentimentos de desesperança ou falta de motivação, né, podem fazer com que esses adolescentes se sintam desmotivados, né, para tentar qualquer tipo de coisa ou até mesmo enfrentar os desafios que vão surgindo, tá? E aí eles acabam, né, adotando uma abordagem mais passiva, né, evita decisões, tá, que envolvam riscos aí ou desconforto, tá? E tem as atitudes em relação a si e aos outros, né? Então, quando se sentem bem consigo mesmos, os adolescentes tendem a ter uma atitude mais positiva em relação aos outros, né? Eles podem ser mais compreensivos, né? Mais empáticos, promovendo aí relacionamentos mais harmoniosos, né? Já quando esses sentimentos são mais negativos, né? No estilo aí do ressentimento, amargura, e acaba resultando em atitudes negativas em relação aos outros, né? Levando a desentendimentos, conflitos, tá? E isso acaba afetando negativamente a qualidade das relações, né, das interações aí. Tá, gente? Então, né, como você pode ver, divertidamente ele oferece uma visão profunda, né, sobre como lidamos com as mudanças, a pressão para nos encaixar e a importância em sermos verdadeiros, né, conosco, tá? Então, a jornada da Riley, né, nos ensina que, embora a busca por aceitação e adaptação às novas rotinas possam ser desafiadoras, né, encontrar e abraçar a nossa verdadeira identidade é essencial para o bem-estar emocional e para formar conexões genuínas, né? Gabriele, com relação ao papel exercido aí pela ansiedade no filme, né? Que ela quase que domina o filme. Bom, gente, o que a gente pode falar sobre ansiedade, né, no filme Divertidamente 2 é a forma, né, como a ansiedade é retratada no filme, né? Ela oferece uma visão profunda sobre como essa emoção pode impactar a vida e as interações, né, de uma pessoa. Então vamos explorar como a ansiedade é apresentada, né, e quais lições nós podemos aprender com isso, tá? Bom, mas antes, vamos pausar um pouco esse vídeo que eu estou falando demais para dar aquele recadinho básico. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e não esquece aí de curtir esse vídeo, tá? E a primeira, né, o primeiro ponto que a gente pode falar sobre a ansiedade
é como ela aparece, né, em resposta a uma mudança, como ela aparece diante das pressões, tá? Então, no filme, a ansiedade é retratada como uma resposta natural a mudanças significativas, né, e pressões sociais. Então, a Riley enfrenta, né, um novo ambiente escolar, novas amizades e a necessidade de se ajustar a um grupo social diferente, né? Então, a ansiedade, ela surge como uma emoção que tenta proteger a Riley do desconforto e da rejeição, né? Aí a ansiedade faz, né, com que a Riley se sinta constantemente em alerta e nervosa, impactando aí sua capacidade de aproveitar as novas experiências, né? De interagir aí de forma confiante com os outros, tá? Um outro ponto, né, é a ansiedade com o medo da rejeição. Então, o medo de não ser aceito, de não ser aceita, né, e o desejo de se encaixar no grupo social das meninas populares lá, exacerbam, né, a ansiedade da Riley. Então, aumentam a ansiedade da Riley. E esse medo da rejeição é um motor central da sua ansiedade, né, que acaba influenciando profundamente as decisões e os comportamentos da Riley, né? Então esse medo faz com que a Riley se sinta insegura e ansiosa sobre suas interações e escolhas sociais, né? O que por sua vez afeta sua autoestima e o seu bem-estar emocional. Né? Então aqui quando a gente fala da mudança de comportamento, né, ela começa meio que se afastar das amigas, né, tudo em prol de ser aceita por esse novo grupo e também porque as amigas iriam sair do colégio, então ela precisaria estar em um novo grupo, né? Ela não poderia ali se sentir sozinha, então ela se forçou ao máximo para se encaixar, né? E a influência da ansiedade nas relações e interações. Então, a ansiedade da Riley, né, ela afetou a capacidade de formar e manter relacionamentos saudáveis, né? A dificuldade em se sentir confortável e autêntica nas situações sociais leva, né, a interações menos genuínas com os outros, né? Então, a ansiedade criou aí barreiras para Riley para que ela se conectasse verdadeiramente com as pessoas ao seu redor, né? Resultando aí em sentimentos de isolamento, de desconexão com quem de fato ela é, tá? Agora, Gabriele, quais as lições, né, que podemos tirar da ansiedade, né, no filme Divertidamente 2, né? Então, gente, o primeiro ponto é aceitar, né, a ansiedade como uma parte normal da nossa vida, tá? Então, a ansiedade é uma emoção normal e natural, especialmente em situações que envolvam mudança, incerteza, né? Então, reconhecer que a ansiedade é uma resposta comum, né? E entender que todos a experimentam, né? Todos nós temos um momento aí que a gente experimenta a ansiedade, né? Em algum grau que seja, pode ajudar também a normalizar a experiência e reduzir aí o estigma associado a ela, né? Então, que a ansiedade é sempre ruim. Não, ela vem como uma forma de nos proteger. É claro que em um nível exagerado, exacerbado, acaba prejudicando, mas ela nos protege, né? De certa forma. Certo? Bom, então aceitar, esse é o primeiro ponto, aceitar que a ansiedade como uma parte, né, da experiência humana, né, permitir que se tome uma abordagem mais gentil e compreensiva em relação a si mesmo e aos outros quando se enfrenta a desafios aí emocionais, tá? Um segundo ponto que o filme nos ensina é buscar apoio e conexões genuínas, né? Então, em momentos de alta ansiedade, é fundamental buscar apoio, construir conexões autênticas, né? O filme mostra como o apoio de amigos e familiares pode ser vital aí para lidar com a ansiedade e encontrar, obviamente, um caminho mais equilibrado, né? Então, falar sobre os sentimentos com pessoas de confiança e buscar rede de apoio, né? Pode proporcionar alívio, né, e perspectiva, tá? Ajudando a enfrentar a ansiedade de forma mais eficaz, né? Isso a gente vê claramente quando ela tem uma crise de ansiedade e as amigas vão lá e ajudam ela a se acalmar. Tá? Um terceiro ponto que o filme nos ensina é desenvolver estratégias de enfrentamento, né? Então o filme sugere que além de aceitar a ansiedade, né, é importante desenvolver estratégias para lidar com ela. Isso inclui encontrar formas de enfrentar os medos e desafios
de maneira gradual e construtiva, tá? Então, técnicas de enfrentamento como a prática do mindfulness, né, respiração, né, profunda, a definição de metas pequenas e realistas, né, e o desenvolvimento de habilidades sociais aí podem ser úteis para gerenciar a ansiedade e aumentar a confiança, tá? Um quarto passo, um quarto ponto que a gente pode destacar é valorizar a autenticidade, né? Então, a busca por aceitação e o desejo, né, de se conformar, né, podem aumentar a ansiedade, tá? Então, o filme enfatiza a importância de ser autêntico, né, de valorizar a própria identidade em vez de tentar se ajustar à expectativa dos outros, tá? Então, cultivar a autoaceitação e a autenticidade pode ajudar a reduzir a pressão interna e a ansiedade associada, né, à necessidade de agradar os outros, né, a todo momento. Um quinto ponto, compreender e reavaliar pensamentos ansiosos. Então, a forma como interpretamos e reagimos aos nossos pensamentos ansiosos podem influenciar nossa experiência emocional. Então, o filme sugere que desafiar e reavaliar os pensamentos negativos pode ser uma maneira eficaz de reduzir, né, a ansiedade, tá? Então, questionar a validade dos pensamentos ansiosos e substituí-los por pensamentos mais equilibrados, realistas, né? Isso tudo vai ajudar, né, a avaliar aí o impacto, aliviar, perdão, o impacto da ansiedade. Certo, gente? Eu acho que é isso, né? Divertidamente 2 oferece uma representação rica e realista da ansiedade e seus efeitos sobre a vida da Riley, né? E também sobre a nossa, né? Por que não? Então, as lições do filme, né, destacam a importância de aceitar a ansiedade, buscar apoio, desenvolver estratégias de enfrentamento, valorizar a autenticidade, reavaliar pensamentos ansiosos, né? E essas lições podem ajudar a lidar com a ansiedade de maneira mais saudável e promover um bem-estar emocional mais equilibrado, né? Fora a visão profunda sobre como lidamos com as mudanças, a pressão, né, de nos encaixar e a importância de sermos verdadeiros com quem nós somos, né? A jornada aí da Riley nos ensina que, embora a busca por aceitação, né, e a adaptação às novas rotinas possam ser desafiadoras e são desafiadoras na maioria das vezes, né, encontrar e abraçar nossa verdadeira identidade é essencial para o bem-estar emocional, né, e para formar aí conexões mais genuínas, tá? Se você está passando por uma fase de mudança, né, ou se sente pressionado a se encaixar, lembre-se da lição da Riley, né, ser autêntica e valorizar quem você realmente é, os seus amigos, né, verdadeiros, é o caminho aí para encontrar a verdadeira aceitação e felicidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, né? E se você, né, me acompanha por aqui há um tempo, sabe que eu ensino pessoas a superarem a ansiedade social, mais conhecida como fobia social, né? E se você quer aprender um pouquinho mais sobre como superar a fobia social aí na vida adulta, eu escrevi um e-book com inúmeras estratégias e exercícios terapêuticos para te ajudar na jornada, tá? Então vou deixar o link do e-book aqui na descrição deste vídeo. Aproveita e não esquece de comentar qual lição você aprendeu no filme Divertidamente 2, né? E compartilha esse vídeo para ajudar o canal a crescer e principalmente para me ajudar no meu propósito de alcançar a vida de pessoas, né? Com ansiedade social, para assim conseguir ajudá-las a superar de alguma forma, né? E ajudar para que elas tenham uma vida social com mais leveza, com mais tranquilidade, sem tanta cobrança, sem tanto medo do julgamento. Certo, gente? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.